Ok. Então, pessoal, vamos para a aula 3, né, do professor Bruno Moraes, sobre o modelo padrão da cosmologia. E hoje ele vai falar sobre a dinâmica cósmica, segunda parte, né, e vai falar sobre o modelo do Big Bang. Vai dissecar para a gente aí. Então é isso, Bruno. Boa aula aí, valeu. Obrigado. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Obrigado pelo convite, pela organização também. Obrigado a vocês que estão acompanhando o curso. Espero que vocês estejam gostando até agora. Então, a gente já chegou no ponto em que a gente viu quais são as equações básicas da cosmologia, olhou como é que é o comportamento de observadores dentro do universo. Né? No universo, falamos de alguns efeitos cosmológicos, como o dígito vermelho, que permite a gente medir expansão, né? E aí falamos de alguns... começamos a resolver as equações de Friedmann em casos particulares para entender um pouco como é que a composição do universo influencia a dinâmica do universo, né? Influencia em particular, o que a gente sempre olha muito é a evolução do fator de escala, né? Que é como se fosse um raio, digamos assim, né? Um raio dimensional do espaço-tempo, homogêneo isotrópico. E aí a gente olhou como relacionar isso com medidas de dentro do universo, aquelas questões de como você define distâncias quando você não está mais no espaço euclidiano e como essas distâncias não são mais necessariamente equivalentes. Todos os métodos de você definir e medir distâncias não são necessariamente equivalentes entre si, mas todos eles estão conectados ao seu modelo cosmológico subjacente, né? E você pode usar isso, então, para medir propriedades do universo. A gente estava analisando as soluções com componentes únicas e a gente encerrou antes de começar a falar de múltiplos componentes, que é o caso mais representativo do nosso universo observável, tá? E também muito da história da cosmologia também, que se desenvolveu ao longo do século XX. Tá? Então, a aula de hoje, porque eu não consegui terminar na aula de ontem, a gente vai passar pelas soluções mais importantes de múltiplos componentes. Eu coloquei os slides de maneira um pouco mais completa, com um pouco mais de detalhes do que eu pretendo falar, mas também para eles ficarem um pouco de referência. Eles são contas que tem nos livros, mas só para dar um mapa de quais são os tipos de conta que você faz. Tá? Eu vou passar um pouco rápido, porque, assim, para um curso mais curto, o principal é vocês pegarem as ideias das coisas, tá? Mas os slides vão ficar disponíveis, né? Com aqui um pouquinho mais de detalhe. Então, a motivação para você falar de múltiplas componentes é a seguinte: a gente viu, né, que dependendo dos tipos de fluido que você pode ter, matéria, radiação, energia escura, você tem que a densidade desses fluidos no universo evolui com o fator de escala de maneira diferente, né? A matéria ela vai com A-3, que é como se fosse um fator de volume, digamos assim, né? A radiação ela cai mais rápido, ela cai com A-4, porque tem um fator extra aí de perda de energia por efeito Doppler. E a energia escura, que é uma coisa meio exótica, meio estranha, é constante, né? O universo expande e a densidade dela não cai, né? É um negócio meio doido. Mas é assim que ela aparece nas equações. Tá? A questão é que, como esses fluidos caem, a densidade deles cai de forma diferente com a evolução do raio do universo, o universo está em expansão, isso implica que a importância relativa deles também vai evoluir com o tempo. Né? Isso é muito importante. Então, você vê que pouco importa qual a densidade que você mede, digamos, hoje. Se você hoje tem uma densidade relativa, né, cada uma dessas curvas aqui é a densidade de cada uma dessas componentes, e aí você está olhando, né, a densidade relativa entre elas. Quando você vai indo para o passado, né, se for para o passado longe o suficiente, a radiação ela vai tender a dominar, porque como ela cai mais rápido, no passado ela vai subir mais rápido essa densidade de energia, né? E a matéria também domina, e dependendo e no final elas continuam decaindo, a energia escura continua constante. Então, se o universo tiver uma expansão, ele não se contrair no futuro, ele continuar se expandindo, em algum momento, eventualmente, a energia escura domina completamente, né? E a gente entra naquele modo de Sitter de expansão exponencial acelerada, né? Até por isso que a gente mediu que o universo está acelerando, né, no passado recente. E isso faz com que você tenha diferentes eras no universo. Você tem o que a gente chama de era de radiação, que é essa era inicial em que a radiação domina. Você vai ter essa época em que essencialmente o que domina a dinâmica do universo é a radiação, é como se fosse uma solução com uma única componente, radiação pura. E a gente viu que, nesse caso, a solução para o fator de escala ele vai com raiz do tempo coordenado, T1 meio. Né?
Aí você vai ter uma etapa aqui intermediária, e é por isso que a gente precisa estudar soluções com múltiplas componentes. A gente vai ter aqui uma época em que você vai ter matéria e radiação coexistindo, então a expansão ela não vai ser uma solução pura só de ou radiação ou matéria, né? Você tem que resolver as equações com as duas componentes, tá? Isso é uma das coisas que a gente vai olhar. Aí você vai ter uma fase em que a matéria domina, a era de matéria, e aí é aquela solução com matéria pura, que é da ordem, o A ele é proporcional a um fator de T, tempo coordenado 2/3. E aí você vai ter uma fase em que a radiação já está desprezível, a densidade de energia dela no universo já é completamente desprezível, mas aí você tem uma fase em que a densidade de matéria começa a ficar comparável à densidade de energia escura. E aí, de novo, você tem que levar, nessa transição, você tem que levar essas duas componentes em conta, né, e resolver uma solução com matéria e energia escura. As equações de Friedmann. E aí, no futuro, né, a gente não chegou nesse ponto ainda, a gente está fazendo essa transição de era de matéria para era de dominada por energia escura. No futuro, tudo fica desprezível e você só precisa plugar energia escura para a solução das suas equações, né? Então, é exatamente por isso que eu fiz aquelas 3 soluções na aula passada, né? Eu mostrei para você a solução de matéria, que vai com T1/2, a solução de radiação, perdão, que vai com T1/2, a solução de matéria, que vai com T2/3, e a solução de energia escura, que vai exponencial, né? A expansão do universo. Aqui, agora, as próximas que eu vou discutir é matéria e radiação, 2 componentes, matéria e energia escura, 2 componentes. Eu vou rapidinho falar de matéria escura, matéria e curvatura, perdão, porque ela tem muita importância histórica, tá? Embora hoje em dia ela seja menos importante. E aí eu vou falar um pouco de soluções com 3 componentes, porque elas ajudam a gente a interpretar as observações depois, como é que as densidades do universo são medidas e quais diferentes tipos de modelos podem existir dependendo das densidades relativas. Tá? Então, essa figura aqui é meio que a figura chave dessa parte da aula, tá? Olhar para isso aqui, isso dá uma boa noção de o que é a sucessão de eras cosmológicas. E o que acontece, eu quero frisar também, é que quando a gente for falar de perturbações, na aula que vem, a maneira como as perturbações crescem não está só influenciada pela interação gravitacional dentro do universo, ela também está influenciada por como o background, né, que a gente chama, o fundo cosmológico, aproximadamente homogêneo isotrópico, está evoluindo. Então, o fato de que as perturbações no início estão crescendo na área de radiação e depois estão crescendo na área de matéria, isso muda como elas crescem. Isso tem um impacto muito importante na forma das perturbações da estrutura em grande escala no universo. A gente, na estrutura em grande escala, consegue medir o fato de que certas escalas cresceram mais na época de radiação e outras mais na época de matéria. Isso tem a ver também com aqueles horizontes que a gente falou. Então, é uma conexão entre aquela ideia de horizontes e a ideia das eras de matéria. São os 2 conceitos-chave que vão influenciar como as perturbações crescem, tá? E aí vai ficar mais claro na aula que vem. Eu vou falar disso. Tá? Então, passando bem rápido, na área de matéria e radiação, que você vai ter um momento particularmente importante, que é a igualdade, né? O momento em que você tem a mesma densidade adimensional, aqueles ômegas ali, de matéria e de radiação, né? E isso te dá um fator de escala específico, tá? Nessa época, em torno dessa época, você consegue resolver a equação de Friedmann para esses 2 componentes, né? Ela está aqui na esquerda com a cara dela, como ela fica, né? Se você despreza também curvatura, então o universo plano. E você consegue resolver ela implicitamente, tá? Você consegue escrever a relação contrária do A, fator de escala, do tempo em função do fator de escala, né? Na verdade, como estamos ficando com H0, que é 1 sobre o tempo ao quadrado, isso aqui é uma quantidade adimensional, como deveria ser, né? E você tem ali a raiz, ali dentro no denominador, você tem a raiz da densidade de radiação hoje. Tá? E essa solução, se você tira os casos limite, tá? O caso em que você está muito antes desse instante e o caso que está muito depois desse instante, você corretamente obtém os limites para a era de radiação e a era de matéria. Então, a potência ali de 1/2 e a potência ali de 2/3, né? O fator de escala muito menor do que esse fator ARM, o fator de escala muito maior que esse fator
RM. Tá? Então, isso aqui é um exercício meio padrão. Isso aqui tem muito, tá no capítulo 5, capítulo 6 do livro da Barbara Hayden, que eu botei ali no Classroom, né, a referência. Isso é tão comum que é meio assim, modelos de universo, né? Todo livro de cosmologia básica, cosmologia da graduação, tem um ou dois capítulos falando de modelos de universo, né? Tem um desses livros que chama de Friedmanologia. Então, no fundo, é isso. Essa parte da cosmologia é meio que fazer Friedmanologia. Supõe os componentes, pum, joga na equação de Friedman, pum, resolve a equação de Friedman, limites assintóticos, tem que dar soluções particulares e por aí vai. Tá? Você pode fazer a mesma coisa para matéria e energia escura, que ela era ali naquela segunda transição. Nesse caso, você vai ter uma solução analítica. Você também pode definir um tempo de igualdade entre densidade de matéria e densidade de constante cosmológica. Tá? E, de novo, se você tira os limites assintóticos para o futuro, você chega na solução de De Sitter, que é dominação de energia escura pura, e a era de matéria, que é a dominação de matéria. Então, assim, bom, a gente tem, então, 5 soluções, né? Radiação pura, radiação mais matéria, matéria pura, matéria mais energia, mais constante cosmológica pura. A gente tem soluções para toda a história do universo observável. Em particular, isso aqui dá para reescrever de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou passar aqui rápido, vocês podem dar uma olhada depois, mas essencialmente você pode plugar aqui medidas e calcular a idade do universo, calcular o fator de escala exatamente do momento em que você passa e com isso o redshift, né? No momento que você passa pela igualdade de matéria-vácuo. Tá? Então, no nosso universo ali, no cantinho direito, só por isso que eu mostrei esse slide, você tem os númerozinhos ali. Tá? A nossa densidade medida de matéria total, incluindo matéria escura, é da ordem de 0,3. Isso dá uma idade para o universo de 13,7 bilhões de anos. Tá? E a igualdade de matéria e energia escura é num raio de mais ou menos 0,75, onde 1 é hoje, né? Aquilo que eu falei. E aí, para traduzir isso em redshift, é uma transformação não linear, mas também dá um redshift da ordem de 0. Não lembro agora se é 0,5 e pouco, 0,7. Agora de cabeça eu esqueci. Então, aqui não tem nada muito misterioso, tá? É tudo meio técnico, digamos assim, de imanologia. Uma outra solução, família de soluções, que é importante mencionar, é quando você só considera matéria e curvatura. Tá? Não considera radiação e não considera energia escura, constante cosmológica. E a solução ela foi importante porque, durante grande parte do século XX, esse foi o modelo padrão para a cosmologia, tá? Após a era de radiação. Então, esperava-se, a radiação fica desprezível, a gente só tem matéria, mas o universo também pode ser curvo. Então, a curvatura ali na equação de Friedman, ela naturalmente vai ter uma densidade ali que é 1 menos a densidade de matéria que a gente observa hoje. Né? Isso aí dá para mostrar na hora que você divide ali, você tem o casinho, você divide pelo 8πg, né, H0 quadrado, você tira que a soma dos ômegas tem que dar 1, inclusive o ômega de curvatura, né, e por aí vai. Então, se a soma de tudo tem que dar 1, incluindo curvatura, e só tem curvatura e matéria, o de curvatura ali vai ser 1 menos 2, você tem uma equação de vínculo, né, e você só tem um parâmetro livre. Então, dependendo do valor desse parâmetro livre, você vai ter soluções com curvatura negativa, curvatura nula ou curvatura positiva. E, justamente porque você só tem essas duas densidades e você uma está relacionada com a outra, você falar de curvatura, no fundo, você está falando também da densidade total de energia, da densidade de matéria, né? Como ela influencia essa proporção entre o A3 e o A2 ali. E isso afeta a dinâmica, a história do universo. Né? Então, no caso em que a densidade de matéria é maior do que 1, esse terceiro caso aí, é o caso particular em que a expansão do universo freia e o universo colapsa de volta. E aí a gente tem um raio máximo, que dá para medir qual seria em função desse parâmetro ômega m ali, né? E um tempo
que o universo leva para crescer, voltar e fazer esse big crunch, digamos assim, uma singularidade no futuro. Tá? Uma maneira de falar isso tudo em uma frase e uma figura é falar que a densidade de curvatura determina o destino do universo nesse tipo de modelo. Tá? Que é o que vocês veem aí, esse ômega, que ele chamou de ômega zero aí, é no caso do ômega m. Tá? Isso, durante muito tempo, foi um debate importante na cosmologia. Qual é a densidade exata que a gente tem? O que o universo vai fazer? Ele é aberto, fechado, plano? Vai crescer para sempre? Vai voltar? Isso foi uma questão durante um bom tempo. Quando você coloca as três componentes, aí a fenomenologia dos tipos de modelo que podem existir fica bastante rica. Tá? Então, essa solução ela não tem solução analítica geral. Tá? Você tem que resolver numericamente. E o que acontece é que, dependendo dos valores relativos... Aí você vê que você está, por causa do vínculo, né, você bota três componentes, você ignora a radiação. Né? Isso aqui depois, considerando que você já passou da era de radiação e que você está você pode desprezar a radiação. Tá? Então, na hora que você soma as componentes todas, você tem, no fundo, duas variáveis livres, né? O ômega m hoje e o ômega lambda, que é o da energia escura, constante cosmológica hoje. E a curvatura, o ômega de curvatura vai ser o 1 menos esses dois, né? Você está num espaço de dois parâmetros. E aí o que acontece é que, dependendo dos valores numéricos desses parâmetros, né? São parâmetros adimensionais, você pode ter vários tipos diferentes de comportamento do universo. Tá? No Lembre tem uma tabela, assim, um grid com vários casos e você pode ver o comportamento de cada um, mas a figura que eu acho mais instrutiva, que é dele também, é essa figura aqui que vocês vão ver muito quando a gente fala de cosmologia observacional. Você pode fazer uma representação em que você colocou aqui no eixo Y a densidade hoje de constante cosmológica, de energia escura, e no eixo X a densidade de matéria total. E aí, dependendo da relação entre esses valores, né, você vai ter soluções aqui dessa equação de Friedmann, né? E essas soluções vão fazer coisas diferentes ou não. Então, aqui, cada cor indica regiões do espaço de parâmetros com soluções, né? E aqui essas soluções, que ele chamou de R, ali é o fator de escala, na anotação dele, esse R é o Azinho, né? E aí você vê as diferentes possibilidades. Então, ali o laranja, lá em cima, você pode ter casos em que você tem um Big Bounce, que nem eu falei, né? Em que a energia escura domina, você tem uma densidade de energia escura que é muito maior do que a densidade de matéria. E aí você não tem Big Bang, né? Você pode ter os casos, né? Os casos em que a matéria é mais importante para a direita, você vai ter ali para a direita e para baixo, né? Você vai ter casos em que o universo está desacelerando, casos que é mais expandindo ainda, que é o azul, ou casos que ele desacelera e colapsa, que é toda a parte roxa, né? Esse roxo claro, e você vai ter casos que ele está acelerando hoje, né? Que ele começou desacelerando e depois acelera, né? Que é esse caso verde, né? E aí você tem aqui aquela equação de 1 menos ômega lambda menos ômega m, né? Você tem essa linha que te indica em quais casos particulares o universo vai ser plano e quais casos que ele vai ter curvatura positiva ou curvatura negativa, né? Que é o valor do K ali, certo? Então, isso é uma figura muito, muito, muito útil, assim, intuitivamente falando, porque cada ponto dela representa uma solução diferente, uma condição inicial, né? A equação é a mesma, é uma equação, né? Mas aí você tem as duas constantes, né? E esse diagrama aqui, ele diz, dado um valor para cada uma dessas constantes, que é a densidade total de matéria do universo hoje, a densidade total de energia escura do universo hoje, qual é a solução que a gente pode esperar para a evolução do universo, né? E, em particular, o nosso universo, na verdade, tem uma probabilidade estatística, uma distribuição, né? Quando a gente for ver na aula 5 figuras disso, a gente vai ver figuras exatamente desse diagrama aí, eixo Y, eixo X, só que ao invés de ter um ponto, que a gente vai ter, na verdade, um contorno, né? Uma distribuição de probabilidades assim, do universo, né? Estatística, que são as medidas que a gente faz. Mas, se a gente for pensar assim, no modelo canônico, digamos assim, no modelo padrão canônico, entre aspas,
uma densidade de energia escura 0,7, matéria 0,3. Isso dá, a soma dá 1, então isso dá uma curvatura nula, né? Ele está cravado em cima da linha aí de plana. E, bom, aí tem alguns outros parâmetros que falam de outros aspectos que a gente ainda vai ver, mas isso é essencialmente o nosso modelo de universo. Você vê que ele faz exatamente aquilo que eu falei, né? Ele começa desacelerando e depois acelera a partir de um certo instante, né? Que é exatamente o que a gente observa, tá? do universo. Ô, Bruno, deixa eu te perguntar só desculpa interromper, mas essas figuras que você tinha falado numa aula anterior, essas figuras você está tirando todas de um mesmo lugar, inclusive que é uma referência que o fator de escala ele aparece como Rzão e não como A, né? Qual é essa referência só para eu coloquei lá na Classroom, no livro do Lamborn, Relativity, Gravitation and Cosmology. Todas essas figuras que tem esse fundo bege, né? Bege meio rosado, eu tirei do mesmo livro. Beleza. Eu espero que, né, que é tipo fair use for educational purposes, né? Então, não, sim, são muito boas, são muito boas. Não, as figuras são ótimas, exatamente por isso que foi um grande achado quando eu preparei esse curso, o curso de Introdução à Cosmologia para a graduação, que eu dei no ano passado, né? Eu varri muita coisa, né, muito material, e isso foi um grande achado. Eu não conhecia esse livro. Ele é um livro um pouco mais introdutório, mais básico, né? Então você não pode basear um curso inteiro de graduação nele, mas justamente é o livro talvez que eu conheço dessa área que faz o maior esforço gráfico e pedagógico para apresentar as coisas de maneira clara. Muito bom. Então, eu também gosto muito do Schneider. Não sei se você conhece esse livro do Schneider. Sim, o Schneider é muito bom também. O Schneider é muito bom também. É isso, continua. Desculpa interromper. Não, tudo bem. Na verdade, é ótimo. O ponto foi ótimo, porque exatamente eu cheguei no fim dessa parte de múltiplos componentes e eu ia justamente abrir e perguntar se alguém quer tirar alguma dúvida sobre essa parte da pergunta. Bruno, acho que eu tenho uma questão rápida. Dá para você ter uma evolução? Tipo, você mostrou aí, né? Que, tipo, a princípio, o nosso universo, né? Segundo esse modelo, estaria localizado nessa parte onde, tipo, ele assume esse comportamento, né? Acelerado e vai meio que crescendo ad infinito, né? Uhum. Mas, tipo, daria para ter uma evolução onde ele, digamos, ele deixa de ser... ele passa, digamos, ele fica acelerado por um tempo, depois se desacelera de novo. E, tipo, ele pode transitar livremente nesse diagrama aí? Não. No modelo de constante cosmológica, não. Se você tiver um modelo de energia escura mais geral, digamos assim, um modelo que fosse, né, com equação de estado mais de energia escura, tipo de energia escura e repulsivo, né? E aí talvez uma equação de estado de um fluido que evoluísse e aí depois mudasse para alguma outra coisa que gravita mais como matéria normal, aí talvez, né? Porque estaria mudando a composição do universo. Mas o importante aqui é que esses valores, né? O que define esse comportamento é a razão desses valores, entendeu? Do ômega mz hoje, do ômega lambda hoje e do ômega radiação hoje, que aqui nessa equação a gente despreza porque ele é muito pequeno hoje, né? Uhum. Mas a questão dessas eras é que você, a partir do momento que você fixou esses três tipos de fluido, né? Esses três tipos de componentes, e que você fixou a proporção deles num ponto no tempo, né? Num instante, você meio que fixou a dinâmica, porque é isso que entra na equação de Friedmann, né? E aí você pode ver aqui que você tem esse problema radical, que eles decaem, eles evoluem de maneira diferente, né? Então você não tem muito como fugir. Se você tem um fluido, uma constante cosmológica, cara, babou. No futuro ela vai dominar, entendeu? Porque é o que você está vendo aí nessa figura. Ele vai decaindo, as outras densidades vão decaindo e ela não. Então as outras densidades podem ter começado lá, tipo, enormes, gigantescas, não importa, porque elas vão caindo, uma hora ela vai passar para baixo, entendeu? E a energia escura vai dominar. Entendeu? Entendi. Eu estava pensando, acho que não sei se você deve falar desse problema, talvez, ou tipo, se eu chegou a mostrar aí do final possível, que essa questão, tipo, já ouvi falar algumas vezes de Big Rip, né? O pessoal já começou a comentar. Tipo, eu não lembrava exatamente do argumento, ou se existe um argumento para dizer que esse fim do universo, né, não é possível, né? Não é fisicamente possível, talvez. Então, eu esqueci agora de cabeça a definição exata do Big Rip. No meu curso eu botei um exercício sobre isso, né? Numa das listas, isso no livro da Heine, aquela referência que eu botei, tem menção a isso, acho que tem um exercício sobre isso no mínimo e talvez menção no texto também. Isso vai depender da proporção dos seus parâmetros cosmológicos
Então, se eu me lembro bem, o Big Rip vai ser o caso particular em que você tem uma densidade de constante cosmológica muito, muito, muito maior que a densidade de matéria, eu acho. Tá? Eu não estou lembrando com super precisão, mas não acho que é o caso do nosso universo observável. No nosso caso, a gente vai para um que eles chamam de Big Chill, né? O pessoal sai dando nome, esses nomes, né? Big Rip, Big Chill, Big Isso, Big aquilo, né? Tá ali, ó, Big Chill. A gente vai, eu acho que para esse caso, que é tipo, o universo vai saindo cada vez mais, vai tudo diluindo e vai chegar uma hora que você não consegue, você não tem mais nada, né? Tá tudo morto, assim, tudo apaga, porque você já queimou toda a matéria que você tinha para queimar e já tá tudo diluído pra caramba, nada mais se forma, né? Entendi. No caso seria aquela questão da, acho que era morte térmica do universo, uma coisa assim? Isso, exatamente. É para isso que a gente está caminhando. Né? Entendi. E aí fica um universo vazio com matéria escura expandindo, enfim, muito rápido, basicamente. Com energia escura. Com energia escura expandindo muito rápido, exatamente. E todas as outras densidades ficam completamente diluídas. Não, beleza. Tá bom, obrigado. Bruno, tem uma outra pergunta aqui, da Juliane. Por qual motivo a densidade de energia escura não decai, assim como a de radiação em matéria? Tá, isso é uma razão geométrica das equações de Einstein. Eu vou falar disso na aula agora, eu acho. Meu próximo slide, eu acho que agora não, eu vou falar disso agora. Exatamente. Então, bom, já vou aproveitar. Então, se não tiver nenhuma pergunta, eu já vou aproveitar e já vou passando para frente. Aí já respondo a pergunta. Por enquanto, não. Acho que você já pode seguir. Beleza. Bom. Então, o nosso universo, ele é exatamente isso, tá? Ele esse é o modelo padrão do background da cosmologia, né? Todos os observáveis que a gente tem até hoje, eles apontam para um universo composto por radiação, matéria e energia escura. As medidas, sobretudo da radiação cósmica de fundo, indicam que a curvatura espacial é essencialmente nula, é um universo plano, com ótima precisão. Tem um ou outro possível desvio, uma tensão aqui e ali, mas a gente não sabe se isso não é contaminação de algum tipo de experimento. Alguns experimentos medem isso, mas vários outros não, enfim. Essencialmente, o status atual é que a curvatura espacial é nula, o universo é plano, tá? Com boa precisão. E a energia escura, até agora, a gente não detectou nada mais exótico do que uma constante cosmológica, que é o que eu vou responder a pergunta agora, vai ser o próximo slide, inclusive, que eu estou vendo aqui no meu grid. Mas ainda tem muita incerteza, a gente não consegue medir bem as propriedades da energia escura, e grande parte dos experimentos cosmológicos atuais e de próxima geração, o Dark Energy Survey, pelo nome você já vê, né? O Rubin Observatory, com o LSST, o Legacy Survey of Space and Time, o próprio Euclide, o satélite Euclide, que vai ser lançado no ano que vem. Tudo isso são experimentos que foram planejados pelo menos em parte, um dos objetivos principais de todos os experimentos foi de medir as propriedades da energia escura, né? Tentar medir se é de fato uma constante cosmológica ou se desvia, né? Tem algumas propriedades mais exóticas. Eu não vou falar de possibilidades das propriedades mais exóticas nessa aula. Talvez eu fale disso na aula 5, se eu tiver tempo suficiente. Então, isso aqui resume, mais um slide de resume as diferentes eras, a gente já falou, as densidades que são medidas atuais, você tem neutrinos também, né? Eu não fiz a separação agora, atualmente, na aula em matéria bariônica e não bariônica, mas tem diferenças, isso vai influenciar no crescimento das perturbações. Aí a gente vai falar com mais detalhes dessa distinção, mas em termos de gravidade, a gente conta tudo junto, conta no ômega M0, e isso dá conta da equação de Friedmann, tá? É só no caso das perturbações que a gente precisa fazer essa distinção com mais cuidado. E constante cosmológica. Então, você tem assim, radiação, matéria, constante cosmológica, estão aí os números, estão aí as eras do universo, e é isso aí, tá? Isso é o modelo padrão do fundo cosmológico, tá? Agora, a questão da constante cosmológica, da energia escura, por que ela aparece? Ela aparece pela seguinte razão. As equações de Einstein, um dos critérios para você formulá-la do jeito que o Einstein formulou, um dos critérios principais, é que elas precisam ser consistentes com uma condição tensorial, uma divergência do tensor momento-energia, que tem que ser nula. Tá? E isso é uma generalização relativística da equação de continuidade, que é uma forma de conservação de energia e de momento. Né? Então, isso aí, no fundo, é muito semelhante
aquelas equações de fluidos, né? Inclusive, relativisticamente falando, se você escreve explicitamente, abre essas equações, né? Você tem equação, a componente temporal, a componente espacial, se você abre essas equações, você cai na equação de continuidade e na equação de Euler. E não sei se vocês já tiveram um curso de hidrodinâmica, é tipo capítulo 1 do Landau Lifshitz de mecânica dos fluidos. A gente vai falar, aliás, dessas equações amanhã. Mas que no curso de Física 2, se você olhar pelo Moisés, a gente vê casos particulares de hidrostática, mas acho que ele faz, inclusive, essa dedução também ali dessas equações. Isso aí é a generalização relativística dessas coisas. E a questão é que o Einstein, por isso que ele postula o tensor de Einstein, mas o tensor de Einstein não é o tensor mais geral que respeita esse vínculo. Você pode adicionar ao tensor de Einstein um termo constante multiplicando um delta de Kronecker, né? Que pode ser uma componente métrica também, e isso também obedece essa condição de vínculo aí relativística de conservação de momento e energia, tá? Que é a sua condição principal. Isso também obedece, isso também tende à equação de Poisson se o seu lambda for muito pequeno, né? Então ele não pode influenciar a gravidade newtoniana local, ele tem que ser muito fraco, mas ele pode ter importância cosmológica. É por isso que a gente não mede efeitos de energia escura assim, em escalas locais, porque senão a gente já teria visto com a gravidade newtoniana, né? E que a gente só mede na escala do universo, porque esse valor desse lambda ele não pode violar a equação de Poisson. Mas essa é a forma mais geral que você pode escrever das equações de Einstein, que obedece a esses vínculos que a gente discutiu na realidade geral. Ser consistente com Poisson e ser consistente com conservação de uma energia. Aí o que isso faz é que nas equações de Friedman, as duas, a equação de Friedman mesmo, a equação da aceleração, essa constante cosmológica ela vai aparecer, tá? Na hora que você fizer a solução das equações de Einstein para o caso homogêneo isotrópico, aplicar o princípio cosmológico. Tá? E aí, essas relações aqui, o lambda ele aparece como constante em ambos os casos, e aí você consegue mostrar que isso é equivalente a você supor que isso é um fluido efetivo com essa equação de estado, que a pressão é menos ρ, e aí essa equação de estado ela é univocamente determinada por esse valor da constante que apareceu na equação de Einstein, tá? E pela intensidade do campo gravitacional. Tá? Então, assim, a gente não sabe o que é energia escura. A gente deu esse nome, né, energia escura, que parece indicar que é como se fosse um fluido, mas assim, isso é um tratamento de fluido efetivo. A gente diz que isso pode ser considerado como um fluido cosmológico, tá? Mas não precisa ser. Isso pode ser um termo geométrico na equação de Einstein. Tá? Isso é mais geral. Vários modelos de modificação da gravitação eles funcionam como fluidos efetivos com uma equação de estado variável. Não quer dizer que eles sejam, de fato, fluidos efetivos. Não quer dizer que o que a gente tem é uma forma nova de matéria, né, energia escura, uma forma nova de energia, ao invés de ser uma modificação da interação gravitacional. Talvez seja só uma modificação do campo gravitacional, da interação gravitacional, e que se manifesta como fluido efetivo, entendeu? Então, por isso que a gente usa meio que alternativamente constante cosmológica, energia escura. Tem meio que uma tendência no jargão da área de você falar constante cosmológica especificamente quando você está querendo falar do lambda, né? Com a equação P igual a menos ρ, e você deixar a energia escura para quando você está falando de modelos mais gerais, né? Que possam ter W variável, né? Equação de estado variável, equação de estado que desviam de menos 1 e tudo mais. Tá? Então, é daí que vem essa densidade constante. Tá? Ela vem de uma motivação geométrica de como você postula as equações de Einstein. As equações de Einstein são postuladas, né? Você usa princípios físicos para motivar a sua formulação, mas no fundo você está postulando. Então, é a teoria que você escolheu, né? Então, você pode escolher ela assim e a natureza até agora não nos disse que está errado escolher assim. Na verdade, é o contrário. A natureza falou que até agora está certo escolher assim, né? E é isso um dos nossos grandes incômodos. É tipo... por que a natureza deixou a gente escolher assim, né? Ficou claro? Respondeu bem a pergunta? Bom, eu vou seguindo, então. Tá? Aí, como eu falei, o modelo cosmológico padrão, o nosso universo, né, ele tem uma densidade de matéria relativamente grande.
E medir essa densidade de matéria sempre foi uma das preocupações da cosmologia. E um grande problema é que a densidade de matéria comum, que é a matéria bariônica, é muito menor do que essa densidade de matéria total. Então, a gente consegue, pela dinâmica cosmológica, inferir pelas observações que a matéria total é 0,3, mas a matéria toda que a gente vê é só 5% da composição do universo. Né? Então, no modelo padrão cosmológico, está aqui essa gráfico de torta, né? Gráfico de pizza, perdão. O 70% da energia do universo está concentrada em energia escura, né? Aqueles ômegas, ômega N0, né? Ômega lambda 0, ômega N0. 30% está aproximadamente, né? Está em matéria, mas desses 30%, 25% está em matéria escura. Tá? E isso aí é um grande problema, né? Assim, isso não é a única evidência de que existe matéria escura. Na verdade, o caso da matéria escura é mais interessante, de certa forma, do que o da constante cosmológica, porque a constante cosmológica tem uma medida, né? E é baseado no modelo cosmológico, modelo isotrópico, expansão, etc. Essas coisas que eu acabei de contar para vocês. A matéria escura é mais complicada. Ela aparece em várias escalas diferentes, na escala de rotação de galáxias, na escala de aglomerados de galáxias, na escala cosmológica, na escala de perturbações cosmológicas. Tem assinaturas diversas que indicam a presença de matéria escura ou então de alguma modificação muito radical da teoria gravitacional, né? Da teoria da gravitação. Então, de certa forma, é até mais difícil explicar a matéria escura do que explicar a energia escura. Né? A energia escura, no fundo, a gente tem uma medida, que é como ela influencia a expansão do universo, e essa medida ela aparece em uma equação. Né? Ela influencia o crescimento de estruturas também, mas está na mesma. Então, isso é a nossa conclusão. Aqui é o ponto onde eu concluo, onde a gente consegue chegar com um modelo homogêneo isotrópico do universo. Né? A gente consegue já falar bastante coisa sobre qual é a composição, a dinâmica do nosso universo, a dinâmica de observadores dentro do nosso universo. Né? É um modelo extremamente potente para o nível de simplicidade que ele tem, né? Comparado com modelos, sei lá, se você querer fazer física de partículas, modelo padrão de partículas, né? Que você precisa teoria quântica de campo, você precisa de todo um ferramental super complexo. Né? Aqui a gente consegue relativamente fácil entender a essência das propriedades do universo. Né? É uma física bem acessível, digamos assim. Então a gente agora está pronto para passar para o estudo do que existe dentro do universo e do modelo do Big Bang, como é que a gente estabeleceu a nossa compreensão do que existe, do conteúdo e da evolução do universo, da formação de elementos, né, e tudo mais. É meio que a segunda parte do curso, né, que eu já queria ter começado a aula de hoje com isso e eu já gastei quase metade da aula, né, falando e vou começar agora só. E a parte de observações do modelo cosmológico padrão, que permitiram a gente fixar essa nossa compreensão do nosso universo, isso eu vou deixar para a aula 5, tá? Para a aula de sexta-feira. Tudo bem? Então, como eu vou falar um pouco mais de matéria escura também, inclusive mais para frente, eu acho que não vai ser na aula que vem, acho que vai ser na sexta. Eu vou passar, então, para a nossa próxima grande etapa, tá? Que é falar do universo térmico e do modelo do Big Bang. Então, todo esse desenvolvimento desse modelo cosmológico padrão aí de fundo, ele foi ocorrendo ao longo do século XX. Tá? E a partir do momento que você se compreendeu que o universo, no início, ele era dominado por radiação, ele ia ser muito pequeno, né, que você tinha uma dinâmica de expansão, a gente começou a pensar nas consequências do universo ter sido muito quente no início, né, muito quente, muito pequeno. Tá? Isso foi particularmente importante porque, ao longo dos anos 30, foi se tornando claro que a formação dos elementos que a gente observa no universo não podia só ocorrer no interior de estrelas. Né? Isso é uma pergunta. De onde vem
os elementos complexos que a gente tem na natureza, né? E candidatos que a gente conhecia eram estrelas, né? Fornalhas, né? de produção de elementos mais complexos, por fissão nuclear, fusão nuclear, aquela coisa toda. Só que foi se percebendo que as estrelas não davam, as estrelas que a gente conhece não dão conta de descrever os elementos do universo. Né? Por duas razões principais. Uma é que as abundâncias de elementos elas são bastante uniformes para onde quer que a gente olhe. Né? Essencialmente, você tem 70 e poucos por cento de hidrogênio, 20 e poucos por cento de hélio, 75, 25 mais ou menos, né? E traços do resto. Onde quer que a gente veja, onde quer que a gente olhe. E as estrelas são muito variadas, né? Tem muitos tipos de estrela, tem muitos estágios de evolução na vida das estrelas. Estrelas diferentes evoluem de forma diferente. Tem estrela vermelha, azul, quente, fria, grande, pequena. Tem de tudo, né? É muito difícil você explicar uma abundância de elemento que seja tão uniforme, levando em conta que você teria mecanismos tão diferentes assim de produção dos elementos. Né? Segundo problema é que a temperatura no interior das estrelas não é alta o suficiente para que toda a nucleossíntese, a síntese dos elementos leves ocorra, da quantidade de elementos que a gente vê no universo. E aí o Gamow, o George Gamow, nos anos 40, ele começou a pensar nessa ideia de que o universo primordial podia ser uma fornalha quentíssima, para gerar os elementos leves, explicar as abundâncias de elementos leves. Né? E aí ele trabalhou nisso com colaboradores. Ele teve o Hermann, teve um aluno de doutorado, o Alpher, tá? E eles trabalharam também com Hans Bethe um pouco, mas é mais porque um dos papers mais conhecidos foi o Alpher e o Gamow, né? E aí eles convidaram o Bethe, principalmente porque aí o paper ficava Alpha Beta Gamow, que é tipo Alpha Beta Gama, né? Então é até conhecido como o Alpha Beta Gama Paper. Né? Então, assim, meio que mais uma palhaçada, né? O Gamow, que é esse rindo aí, o terceiro na foto aí com cigarro, né? Ele era meio palhaço, assim, um cara meio gostava de fazer piada, zoeira, né? Então o Bethe entrou no paper meio mais de zoeira pelas contribuições que ele fez. O Bethe era um gênio, né? Mas, assim, não era essa área de especialidade dele. Tem até uma coisa histórica bem interessante, a relação entre muito dessa física nuclear e esses modelos que vieram para a cosmologia. Muitos desses físicos trabalharam no projeto Manhattan também, né? E tem muito a ver com você entender os modelos de difusão de nêutrons, né? Numa detonação. E aí você tem muita física nuclear ali que foi aprendida e desenvolvida ali no esforço de criar a bomba nuclear, né? Então tem essa... Na União Soviética aconteceu algo parecido. Né? Então, alguns dos cosmólogos mais proeminentes do século XX, o Yakov Zeldovich, Novikov, acho que Novikov não tenho certeza, mas vários deles eles vieram do programa nuclear, do programa atômico nuclear da União Soviética. Né? Tem essa interface aí, meio curiosa. E aí, uma das previsões que eles fizeram principais é que o universo, nessa época, ele era muito quente, gerava os elementos, e aí na hora que ele vai esfriando e os elementos vão sendo gerados, a radiação desacopla, o banho, né, térmico de radiação desacopla da matéria e se propaga livremente até nós. Então, se você medir no universo, você ia medir uma radiação essencialmente uniforme, de temperatura muito baixa por causa da expansão do universo, né, do resfriamento, e uniforme isotrópica, aproximadamente, se o universo for aproximadamente homogêneo isotrópico. Né? E isso foi proposto no fim da década de 40, início da década de 50, teve cientistas que acharam que era ridículo isso, foram altamente contra. Até o próprio modelo Big Bang, o nome, né, foi meio que uma piada do outro físico criticando esse modelo, né? Mas e aí, meio que por acaso, não por acaso, tinha gente procurando, já tinha uma equipe procurando, mas foi por acaso que o Penzias e o Wilson mediram a radiação cósmica de fundo em 1965 e confirmaram, essencialmente confirmaram o modelo do Big Bang. Então, na hora que essa radiação foi medida, foi assim um impacto fundamental, fenomenal
é porque é muito difícil você prever essa radiação do jeito que ela era, com a temperatura que ela tem, com modelos alternativos, né? Sempre dá para você tentar fazer alguma coisa, mas realmente uma previsão, né? 20 anos antes, já 15 anos antes desse modelo, e que foi observada meio que exatamente como o modelo previa, né? Então, assim, foi meio que um impacto, né? Meio cimentou o modelo do Big Bang. Né? E aí tem uma foto legal aí da antena, né? É uma antena de micro-ondas, de rádio, né? Para detectar, que detecta micro-ondas. Né? Isso aí é muito na faixa do micro-ondas. Foi usado. O telefone tocou aqui. Perdão. Então, assim, o objetivo dessa parte do curso é a gente entender essas duas coisas, então, tá? Se o universo está inicialmente muito denso e muito quente, e ao se expandir ele se esfria, como é que os elementos leves são gerados? Tá? Isso é o processo que a gente chama de nucleossíntese primordial, e que dura mais ou menos entre 1 segundo de vida do universo e entre 3, 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos. Né? Tem um livro muito famoso que fala The First 3 Minutes. Né? E aí isso muita física, muita termofísica estatística, física nuclear, né? O processo de decaimento de nêutrons, fusão dos nêutrons com os prótons e formação dos elementos leves, né? Os isótopos, o hidrogênio, o hélio e os isótopos deles. Né? E a outra etapa uma vez que os elementos se formam, passa um bom tempo em que não está acontecendo muita coisa, e aí quando o universo tem aproximadamente 300 mil anos, ele esfria o suficiente para que os elétrons consigam se conectar aos núcleos, né, aos prótons, sobretudo, e formar os átomos de hidrogênio. Né? Então, até esse momento, os fótons e os baryons eles formam um plasma, que é opaco. Então, assim, os fótons tentam circular, eles ionizam o hidrogênio, aí os elétrons soltam dos prótons, mas daqui a pouco os prótons e elétrons se conectam de novo com o hidrogênio, e aí cospem um fóton, e fica essa brincadeira de cospe para cá, cospe para lá, absorve, cospe, né? Nada anda muito longe, está tudo ali num banho, é um plasma mesmo, né? É um plasma de elétrons, prótons, fótons, essencialmente, né? E alguns núcleos mais pesados que foram formados na nucleossíntese. Né? Você tem um 25% de hélio e traçozinhos de outras coisas. Né? Então, essencialmente, hidrogênio e hélio. Hidrogênio ionizado é um próton. Né? Então, no fundo, é próton, hélio, elétrons e fótons ali. Loucamente brincando em matéria escura. Mas a matéria escura ela não interage, então ela funciona mais como uma matéria zona que está ali atraindo todo mundo gravitacionalmente e não brinca de termodinâmica, não brinca de física estatística com a galera. E aí o que acontece é que chega uma hora que a temperatura baixa o suficiente, que aí os fótons desse banho eles não conseguem mais ionizar os átomos de hidrogênio, extrair os elétrons quando eles se conectam. E a matéria toda se forma, né, o hidrogênio todo, e os fótons passam a se propagar livremente. Tá? Então, tem mais física do que isso no universo primordial. Né? Tem o desacoplamento dos neutrinos, tem em que momento você para de ter aniquilação a elétrons pósitrons, você tem mais nuances na história. Tá? Mas essas, assim, são as duas coisas principais que a gente tenta estudar no primeiro curso de cosmologia, digamos assim, para entender esses dois pontos-chave que o modelo do Big Bang veio resolver, que é de onde vem a abundância de elementos no universo, questão número 1, e a questão 2 e olha só, tem uma radiação doida aí que permeia o universo todo, um banho térmico de temperatura 3 Kelvin, mais ou menos, que está aí para tudo que é lado, de onde veio esse banho térmico. Né? Então, essas duas questões são meio que as questões-chave que a gente tenta abordar. Tá? Então, ficou claro a física aqui que a gente quer discutir? Alguém tem alguma pergunta? Não, Bruno, só para dizer que eu coloquei aí o livro que você mencionou, os primeiros 3 minutos do Weinberg, coloquei para o pessoal aí. Tá legal. Botei nos comentários só. Tá legal. Tá. É uma boa colocar, eu vou colocar ele lá no Classroom também.
botar como uma seçãozinha mais ali no post das referências bibliográficas, né? Eu falei lá que eu vou ficar editando, eu vou editando aquilo ali, né? Conforme vão aparecendo essas referências. Tá, então tá. Para a gente entender isso um pouco melhor, é meio padrão dar um curso relâmpago assim de física nuclear e física estatística. Né? Eu, pessoalmente, manjo muito pouco de física nuclear. Então, a gente, na verdade, tem muito pouca física nuclear que precisa entender, assim, para entender as ideias, né? Para fazer as contas detalhadas, aí precisa mais. Mas, assim, para entender as ideias básicas, assim, é bem pouco, tá? Então, inclusive, se vocês sabem, o curso de livro de cosmologia costuma ter isso, né? Uma página, assim, introdução relâmpago à física nuclear. Tá? Isso eu acho que é o tipo de coisa que a gente meio que vai sabendo na vida de físico, né? Mesmo sem ter feito um curso eu nunca fiz um curso de física nuclear, mas é o tipo de coisa que a gente vai ouvindo, a gente meio que sabe, né? Então, só para mencionar os termos importantes para entender a discussão que vai seguir, né? A gente tem aqui um dicionário, sabe? A gente tem a questão da energia de ionização, que é a energia necessária para extrair os elétrons da camada externa de um átomo, né? Tem essa questão do núcleo, do número de massa e número atômico dos átomos, né? E é importante você falar dos isótopos, que têm mesmo número atômico, mas número de massa diferente, que eles têm nêutrons diferentes. Então, em particular, aqui nessa figura, você vê que um próton, que é o núcleo do hidrogênio, mas você tem o deutério, que é um próton e um nêutron, mas você também tem o trítio, que é um próton e dois nêutrons, né? E você tem o hélio 3 e o hélio 4. Então, o hélio 3 que vai ter só um nêutron, né? Vai ter dois prótons e um nêutron, e o hélio 4 que vai ter dois prótons e dois nêutrons, né? Então, na verdade, você tem esses isótopos todos que ficam brincando assim de se transformar uns dos outros com taxas diferentes, né? A gente não precisa saber os detalhes todos dessas taxas aqui, nessa figura, mas um ponto importante é que você não tem uma passagem fácil do próton para o hélio. Né, você tem esse gargalo em que você só tem o deutério aí no meio do caminho. Né? Tem uma reação que é do próton para o deutério. Você junta com um nêutron, cospe um fóton e dá um deutério. Dali do deutério, você tem vários canais, tem mais de um canal, várias reações diferentes que te jogam para o hélio 4. Né? Mas você passar ali do hidrogênio, do próton, para o hélio 4 é meio complicado, tem esse gargalo. Tá? Isso é um ponto meio importante. E é importante pensar também na energia de ligação, que é a energia que você precisa para quebrar o núcleo, né? Desmontar o núcleo dos constituintes, tá? Isso é importante para a nucleossíntese. Então, a energia de ionização é importante para a recombinação, porque a gente está falando dos elétrons com os prótons. E a energia de ligação é importante na nucleossíntese, porque você está no banho térmico e você ainda está quebrando e montando esses núcleos aí de deutério, de hélio, né? Bate fóton, quebra, e aí junta cospe fóton, e a energia que o fóton precisa ter para ser absorvido ou ser cuspido, ela é energia de ligação, né? Energia extra que você tem para além da energia de repouso do núcleo, né? E essas escalas de energia que são pertinentes para esse processo são bem diferentes, né? Entre si. Em particular, a energia de ionização do hidrogênio ela é da faixa de 13,6 eletronvolts, né? Isso vem de quântica, acho que quântica 1 ou quântica 2. Né? E a energia de ligação do deutério ela é muito maior, que é a reação mais importante da história. Ela é 2 ordens de grandeza maior, né? Ela é na faixa do MeV, 2,2 MeV. Então, é exatamente por isso que a nucleossíntese primordial acontece muito antes, acontece na faixa dos segundos, né, e primeiros minutos, muito antes da recombinação que vai acontecer só lá quando o universo já tem 300 mil anos, porque justamente a temperatura da radiação do universo, do banho térmico, precisa baixar bastante para os elétrons conseguirem ficar grudados nos átomos de hidrogênio, né, nos núcleos. É muito fácil você arrancar esses elétrons, é muito mais fácil arrancar esses elétrons das órbitas deles, do átomo de hidrogênio, do que você bombardear os núcleos, né, de deutério e quebrar esses núcleos de volta em próton e um nêutron. Né? Acho que isso é bem intuitivo. Né? Então, no fundo, é isso que você precisa saber de física nuclear. Tá? Aliás, tem uma outra coisa importante, que é tão importante que tem um slide só para isso. Tá? Você pode calcular a energia de ligação
por núcleo, por núcleon, né? Ou seja, se o hélio, por exemplo, o hélio 4 tem 2 prótons e 2 nêutrons, então, com a energia de ligação total dividida por 4, né? Que é por núcleo. E um ponto-chave aqui, que essa figura ilustra, se você coloca no eixo Y a energia de ligação por núcleo, né, e o número atômico, né, então os diferentes elementos, né, tá ali o delta-L, tá, tem o trítio ali, L3, blá, blá. O hélio 4 ele é um ponto bizarro aí no alto, né? Ele é um pico local. Isso tem razões super complexas, não sei se super complexas, mas razões de física nuclear, com a maneira como você consegue amassar ali dentro do núcleo, né, os núcleos e tal, ele é muito estável. Ele é muito estável. Né? Então, porque ele é muito estável, é muito difícil você fazer o salto dele para os elementos mais pesados. Né? Você chega no L4, e aí os elementos seguintes ali, que estão ali entre as duas linhas pontilhadas, eles vão ter tendência a cair de volta para o L4. Né? Para você passar para os núcleos mais pesados, você não você precisaria de mais nêutrons, de mais energias, não dá tempo, né? Então você só consegue formar esses elementos nas estrelas, justamente porque as estrelas queimam por muito mais tempo do que o universo primordial queima, né? A essência do processo que a gente vai ver é que o processo é muito rápido de nucleossíntese primordial. Ele é muito quente, mas muito rápido. Então não dá tempo de formar os elementos mais pesados. Né? Os mais fortemente ligados são aquele ferro, níquel, né, ali no pico da curva. E justamente daí que vem as explosões de estrelas, as supernovas e a explosão também por fissão nuclear. Né? Então, a diferença entre fusão e fissão. Né? Esses núcleos mais macios, eles são instáveis, então eles têm tendência a se quebrar em menores e liberar energia quando eles fazem isso, enquanto que os menores, eles liberam energia quando eles se fundem, né? Então, o importante aqui é esse papel do hélio 4. Agora, para dar uma introdução sobre física estatística, tá? A gente precisa falar dela porque é ela que vai descrever as propriedades macroscópicas, né, termodinâmicas, de diferentes estados da matéria a partir do estudo probabilístico das componentes. Tá? E a gente vai estar olhando justamente as distribuições as funções de distribuição, as distribuições estatísticas das componentes do universo primordial. Tá? Aqui tem um dicionário curto de elementos física e estatística. Tá? E aí, em particular, o importante que a gente olha aqui em cosmologia é a função de distribuição, que dá uma distribuição probabilística da evolução do sistema. E o ponto importante é que, dado tempo suficiente, o sistema atinge equilíbrio termodinâmico. No universo, a temperatura está caindo, então ele não está em equilíbrio termodinâmico. Nada do que acontece ali é em equilíbrio termodinâmico. Só que, se as reações são rápidas o suficiente, você tem uma sucessão de estágios de equilíbrio termodinâmico. É meio que nem aqueles gráficos que a gente vê de física 2, né? A evolução do sistema. Se você está apertando o pistão ou levantando o pistão, você faz rápido, ferrou tudo. Você não pode usar a termodinâmica clássica, né? Mas se você faz devagarzinho, você pode interpretar isso como passando de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio, né? E o universo você pode interpretar assim. A dinâmica como um todo ela é fora do equilíbrio, mas se as reações são rápidas o suficiente, e elas serão quando a temperatura é muito alta, você pode ir interpretando como passagens em estados de equilíbrio termodinâmico adjacentes, né, cada um determinado por uma temperatura T, que vai ser a temperatura do universo. Tá? E a mesma coisa acontece com equilíbrio químico. Então, quando você pode ter reações químicas, atômicas, nucleares, você pode trocar, partículas podem se transformar de um tipo a outro tipo, né? E essas reações de física de partículas, transformações de elétrons, de prótons em nêutrons, de elétrons em decaimentos de nêutrons em próton, elétron, neutrino e coisas do tipo, você pode interpretar isso como reações, né? Que nem se interpreta reações químicas. Então, você vai ter espécies diferentes e se elas estão em equilíbrio, a densidade de equilíbrio não quer necessariamente dizer que o número de cada tipo é igual. Quer dizer que elas vão entrar
o potencial químico igual, é isso que vai indicar quais são as proporções relativas dos números de matéria, de componentes, tá? De elementos. Então, isso aqui eu passei muito rápido. Eu espero que todo mundo aqui já tenha visto o curso de Física e Estatística de fim de graduação, né, do terceiro ano de graduação ou algo assim. Porque realmente é absolutamente impossível que eu dê uma aula de Física e Estatística aqui. Tá? Mas fica aqui as ideias básicas para quem quiser consultar de novo depois da aula. Tá? E eu posso colocar uma referência. Na verdade, a referência já está aqui, tá? Uma referência boa, que me encapsula bastante, não é um livro inteiro, né, mais curto, e é bem interessante assim a perspectiva deles. Esse livro Modern Classical Physics, do Blanford e do Thorne, e o capítulo 3 e 4 falam de teoria cinética e física estatística, né, de equilíbrio. Então, fora do equilíbrio também um pouco. Então, essa é a referência, se vocês quiserem dar uma olhada um pouco a mais. Tá? E é possível mostrar que isso é um fato importante, que conforme o sistema tende ao equilíbrio térmico e químico, só existem duas funções de distribuição limite e elas dependem do spin quântico da partícula. Tá? Então, para distribuições você tem a distribuição de Bose-Einstein e a distribuição de Fermi-Dirac. Tá? Dependendo se a partícula tem spin inteiro ou spin semi-inteiro. Tá? Spin fracionário. E aí são essas as distribuições que são importantes, tá, em cosmologia. Na verdade, menos até do que isso. Nos regimes que a gente vai olhar, a gente está majoritariamente no limite não relativístico, e aí ambas essas distribuições, em ambos os casos, tendem à distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tá? Que é a distribuição que tem ali uma massa de repouso, né, um potencial químico de repouso ali também, e um termo cinético ali de energia cinética clássica, mv², né? Então, no fundo, tudo que a gente vai falar na aula de agora, e bom, claramente na aula que vem, porque eu não vou terminar isso nessa aula, tudo que a gente precisa falar aí dos elementos tem a ver com razões dessas distribuições de Maxwell-Boltzmann das diferentes espécies. Tá? Então, essa é meio que a equação-chave. Tá? E aí, bom, para quem não lembra muito bem, só para frisar de novo, as propriedades macroscópicas, tá, de um fluido ideal homogêneo isotrópico, você calcula elas a partir da função de distribuição. E é por isso que é tão importante falar da função de distribuição. A densidade espacial dos objetos, ela vai ser proporcional à integral da função de distribuição para todos os momentos possíveis das partículas, ali, da distribuição estatística das partículas. A densidade de energia, ela vai ser essa integral, mas multiplicada pela energia, ponderada pela energia da partícula individual. Tá? E a pressão, ela vai estar relacionada ao fluxo de momento, a pressão que o momento vai exercer nas diferentes direções espaciais, como homogêneo isotrópico, isso, né, sai o P², né, que é a norma aí das direções, isso tem um produto escalar aí na história, que você bota em coordenadas esféricas, integra a parte radial, parte angular, perdão, e sobra esse termo aí, tá? Mais ou menos assim. Então, no fundo, o que a gente vai fazer aqui para estudar a história térmica do universo é que a gente vai olhar as densidades relativas dessas partículas e como elas evoluem com a temperatura, dada uma função de distribuição de Maxwell-Boltzmann. Tá? É isso que a gente vai fazer. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta sobre essas coisas? Então, uma das coisas surpreendentes e bonitas da cosmologia é o quanto de física clássica tem escondido ali dentro, né? A gente fica achando que a cosmologia é um pouquinho de relatividade geral e tudo mais, né? Mas, assim, o estudo do universo térmico é uma aplicação quase, é um estudo de caso de física estatística complexa.
e física nuclear, né? Reações nucleares e física estatística. E a gente vai ver que o crescimento de estruturas no regime não relativístico é um grande estudo de mecânica dos fluidos, né? Então, é muito doido, assim, uma das dificuldades de você dar um curso de cosmologia no nível de graduação é que a cosmologia moderna, ela essencialmente precisa de toda a física clássica, onde eu estou incluindo relatividade restrita e relatividade geral na física clássica, né? Acho que não tem nenhuma área da física clássica que não apareça na cosmologia, né? Campos magnéticos aparecem também, então mesmo eletricidade magnética aparece, plasmas aparecem, tudo está aí dentro, né? Então, isso solicita de vocês uma maturidade com a parte de física estatística, e que é uma das partes mais difíceis da graduação, né? E mecânica dos fluidos, que muitas vezes é uma eletiva, né? Hidrodinâmica. Então, assim, pensem um pouco com calma e deem uma olhada naquela referência ali do Blandford e do Thorne, aqueles capítulos ali especificamente. O livro é gigantesco, mas aqueles capítulos não são tão grandes assim. Então, deem uma revisada um pouco, uma olhada no livro de física estatística de vocês. Se vocês tiverem um tempinho hoje, depois da aula, tá, para pensar um pouquinho mais nessas coisas, porque realmente não é uma física linda, é uma física clássica, mas não é uma física simples. Então tá. Então vamos olhar como é que fica os detalhes dessa história térmica do universo. Tá? E aí eu falei que eu ia quebrar em 2 pedaços, a parte de nucleossíntese e a parte de recombinação mais tarde, né? Então vamos começar pela nucleossíntese. Tá? Então, a ideia básica está detalhada nesses 4 passos. Tá? O universo ele vai se resfriando. E conforme ele vai se resfriando, diferentes espécies que tem no universo elas vão saindo do equilíbrio termodinâmico. Elas não conseguem mais interagir umas com as outras rápido o suficiente. Tá? Elas desacoplam do resto das outras. E aí os núcleos atômicos eles só vão se formar se você tem nêutrons disponíveis. Né? Você vai precisando de nêutrons para eles irem se conectando e se formando. Porque se você não tem nêutron, os prótons começam a não querer ficar muitos prótons juntos nos núcleos. Né? Você precisa dos nêutrons para conseguir formar os núcleos mais complexos. Só que o problema é que nêutrons decaem. Tem a reação nuclear, uma reação atômica, de partícula, né, perdão, que nêutrons eles decaem em prótons e emitindo elétrons e neutrinos. Então, e os nêutrons livres decaem rápido. Então, essa é a razão pela qual a nucleossíntese primordial é um processo muito rápido. Tá? Isso é a ideia-chave, eu acho, desse pedaço da aula, tá? Que eu quero que vocês tenham em mente, é que a nucleossíntese primordial ela é uma corrida entre as reações que são permitidas pelo resfriamento do universo. Então, a temperatura vai te dizer o que ainda está em equilíbrio térmico e o que não está mais em equilíbrio térmico. Tá? Então, tem muita coisa que não vai conseguir formar, vai ser ionizado, vai ser quebrado, o núcleo que não vai conseguir formar por causa da temperatura alta, mas se a temperatura for baixa demais, as coisas saem de equilíbrio também, então você tem esse jogo aí complicado, né? Dado uma temperatura, o que pode, o que não pode acontecer. Tá? E aí tem certas coisas que só podem acontecer quando a temperatura caiu o suficiente, mas os nêutrons vão sumindo. Então, se você não usar os nêutrons rápido o suficiente para formar os átomos os núcleos mais complicados, ferrou, você não consegue mais depois. Tá? Então, você começa ali com prótons, nêutrons, elétrons, pósitrons, neutrinos, fótons livres, todo mundo em equilíbrio no banho térmico, tá? Numa fase mais anterior. E tudo isso aí, as distribuições estatísticas, são aquele N, aquela densidade integrada ali, da distribuição de Maxwell-Boltzmann. E aí dá essa fórmula, tá? Que é a fórmula-chave que a gente vai usar. O N, aquele primeiro N aqui, esse aqui em cima. No caso, essa primeira equação do alto, no caso particular em que o F é a distribuição de Maxwell-Boltzmann, que é essa aqui, a última aqui embaixo, tá? Ele vai dar essa distribuição aqui, tá? Que dá a densidade em função da temperatura, da massa de repouso dos elementos e tem ali um fator de multiplicidade que tem a ver com o número de spins, de estados de spin, né? E como eu falei, você tem essas etapas, vai esfriando, você tem coisas que podem acontecer, coisas que não podem. E
você tem essencialmente uma sucessão de 3 etapas. Você tem aquele estado inicial ali de equilíbrio térmico, naquele quadrado em cima, que foi o que eu acabei de falar, até ali estão aquelas coisas todas ali existindo, separadas, prótons, nêutrons, elétrons, neutrinos, fótons, tudo ali lá numa maçaroca. Tá? Aí, quando dá mais ou menos 1 segundo, você elétrons e pósitrons um pouco antes não conseguem mais, pósitrons deixam de existir, e você começa a ter prótons, os neutrinos ainda interagem, tá? E aí os nêutrons eles vão decaindo, tá? Os nêutrons eles vão decaindo em hidrogênio, em próton, neutrino e elétron. É uma reação. Então você vai perdendo os nêutrons, eles vão decaindo rápido, tá? Isso aí você está em 1 segundo. Quando você vai chegando na faixa dos 100 segundos, que são os famosos 3 minutos aí, você começa a conseguir formar o deutério. E você ainda tem nêutrons. Tá? Mas os nêutrons continuam decaindo. A gente vai ver os detalhes de como eles decaem, tá? São processos diferentes. Então, os nêutrons continuam decaindo, continuam formando elementos. Vão, em parte, formando deutério, em parte decaindo. E aí o deutério vai conseguindo formar hélio 4, tá? que é essa fase entre os 100 e os 300 segundos. Então, vai até, é isso que eu falei, vai mais ou menos aí 5 minutos, alguns minutos a mais, né? Não são mais do que 3 minutos. E aí o hélio vai se formando com o deutério, é o canal principal. Você vai tentando formar os elementos um pouco mais pesados, mas não consegue muito bem, é sobretudo hélio 4 que você vai formando, tem os canais diferentes. E aí essa era chega uma hora que ela se esgota porque você não consegue mais formar. A temperatura baixa o suficiente, você não consegue mais formar as coisas, você não tem mais nêutrons disponíveis, do hélio 4 você tem uma barreira para formar as coisas mais pesadas, e aí o processo para. E aí ele para e só vai acontecer alguma coisa de novo 300 mil, 400 mil anos depois, que é quando você tem a recombinação. Tá? Então, cada uma dessas caixinhas, essa do decaimento dos nêutrons, formação do deutério e formação de elementos pesados, eu vou agora falar um pouco mais em detalhe, tá? Cada uma delas. No caso do decaimento dos nêutrons, eles decaem porque eles têm a massa de repouso um pouquinho maior do que dos prótons. Tá? Então, eles se transformam em prótons. Só que as reações para que isso aconteça, elas têm a ver com a interação fraca. E elas desligam quando a temperatura cai o suficiente. Mas, apesar disso, os nêutrons continuam decaindo mais lentamente pelo decaimento beta, que esse continua ocorrendo. Tá? A gente vai entrar em mais detalhes, na verdade. Isso aqui ainda é o slide introdutório. No caso da formação do deutério, porque a energia de ligação dele é baixa, é difícil ele se formar. É fácil ele se quebrar. Forma, quebra, forma, quebra, forma, quebra. E ainda por cima você vai tendo poucos nêutrons disponíveis, e cada vez menos conforme o tempo vai passando, porque os nêutrons estão decaindo em prótons. E os núcleos mais massivos precisam do deutério. Então o deutério faz um gargalo. Todos os processos a gente vai descrever agora nos próximos slides, daqui até o fim da aula. Eu claramente vou deixar a recombinação para a aula que vem. São essencialmente comparações daquela distribuição de Maxwell-Boltzmann ali da densidade, tá? Em equilíbrio. E no terceiro passo da formação de elementos mais pesados, a partir do momento que você forma o deutério, você tem uma sequência de reações fáceis, entre aspas, que vão passando para o hélio 3, para o trítio e para o hélio 4. E aí, como eu falei, ele é muito estável e o processo freia. Densidades baixas de coisas um pouquinho mais altas sobem, mas também não tem núcleo estável com A igual a 8. Então fica uma barreira, e aí os nêutrons que sobraram decaem em prótons, a nucleossíntese para, e aí sobrou prótons e hélio, né? E núcleos de hélio. E os prótons vão virar hidrogênio depois, quando os elétrons se conectam, tem um pouquinho ali de deutério no meio do caminho, um pouquinho de hélio e trítio, e fica por isso mesmo. Tá? Então, isso tudo, esses 3 passos é a nucleossíntese. Né? A nucleossíntese primordial são esses 3 passos. E esses 3 passos eles acontecem em sequência. São aquelas 3 caixas ali da figura. Eu aqui descrevi um pouquinho mais em detalhe, e agora eu vou entrar em mais detalhe ainda. Eu vou quebrar em 3 sessões. Tá? Uma sessão para o decaimento de nêutrons, uma sessão para a formação do deutério e uma sessão para a formação do hélio.
Então, no decaimento dos nêutrons, você tem todas essas reações aí, tá? Permitidas. E aí você nota que as reações elas podem ocorrer nos dois sentidos, né, por razões térmicas, e elas ocorrem porque você tem essa diferença de energia de repouso entre os prótons e os nêutrons, tá? As reações todas estão ligadas, estão ligadas, né? Estão ligadas. E a razão pela qual os nêutrons decaem, tá? Se você tivesse em equilíbrio termodinâmico com... Tá? Esse ponto agora que eu vou falar é bem importante, tá? É um ponto potencialmente ambíguo e que é bem importante. Tá? Se você tivesse com uma temperatura fixa, você está em equilíbrio térmico, tá? Então, a temperatura fixa e a igualdade do potencial químico, o equilíbrio químico, faz o potencial químico desaparecer dessas equações. Tem mais detalhes no livro da Heidelberg, mas para uma temperatura específica, equilíbrio térmico, a razão das densidades entre essas duas espécies está univocamente determinada. Tá? Então, você tem ali a densidade de nêutrons, ali na esquerda, no alto, a densidade de prótons. Tá? E aí a razão de prótons e nêutrons para uma dada temperatura, ela vai se dar ali pela equação da direita. Tá? A massa é muito parecida no termo não exponencial, né? Então a razão da massa você pode considerar como 1. E aí termina com essa equação aqui no canto inferior direito. Tá? Essa equação te diz qual é a razão de nêutrons para prótons dada uma temperatura e dada a energia de ligação. Né? E é justamente porque essa energia de ligação ela é positiva ali entre nêutrons e prótons, tá? Os nêutrons têm maior massa, maior energia de repouso que os prótons, é por isso que aí você vai ter essa exponencial negativa que depende da temperatura. Tá? Então, os nêutrons viram prótons porque a temperatura está caindo. Então, foi aquilo que eu falei, a gente está passando de estados de equilíbrio termodinâmico para uma dada temperatura para um outro estado, uma outra temperatura para um outro estado, para uma outra, para um outro estado, para uma outra, para outro estado, para uma outra. Certo? E conforme a temperatura está decaindo, a densidade dos nêutrons vai caindo. Tá? Mas isso implica que aquelas 3 reações ali estão em equilíbrio. Tá? Bruno, desculpa. Eu não sei se eu entendi errado, mas essas reações elas só ocorrem nessa temperatura? Né? Nessa escala de temperatura? Tipo, elas ocorrem acima dessa escala de temperatura. Acima, tá. Acima, tá? Aí eu vou botar no próximo slide, que aí responde exatamente isso com mais detalhes, tá? Valeu. Essa parte do processo é o que está ali para cima de 10 a 6, tá vendo ali? Ali para cima, tá? É a curva vermelha. Então, esse NP equality, né? Então, esse N sobre P de igualdade e equilíbrio termodinâmico, ele vai equilíbrio, né? Ele vai caindo, tá? Só que em um momento eles param de decair. E por quê? É porque quando a temperatura baixa, essas duas relações, voltando aqui, essas duas relações de cima, elas desligam, essas duas reações. Por que elas desligam? Porque elas envolvem neutrinos ali, né? Você precisa neutrinos para você ir da esquerda para a direita, você precisa de neutrinos batendo com prótons para gerar nêutrons e pósitrons, né? Antineutrinos, neutrinos. Você precisa dessa reação nos dois sentidos. E essa reação ela é uma interação fraca. Ela depende da amplitude da interação fraca, tá? Nas reações em teoria quântica de campos. Então, essas reações elas se desacoplam. A interação fraca ela desacopla quando você baixa de uma certa temperatura. Os neutrinos se desacoplam do banho térmico, eles saem do equilíbrio completamente, e aí não tem mais neutrino para gerar essa reação nesses dois sentidos, e aí essas reações deixam de ser eficientes, elas param de funcionar. E aí acontece o que se chama de freeze out, de congelamento da taxa de nêutron. Ela para de decair com a temperatura porque a densidade de nêutrons e de prótons não está mais em equilíbrio. Entendeu? Essa relação de equilíbrio, essa equação, que está de novo aí embaixo, né, ela deixa de valer.
Ela congela num valor, entendeu? Porque você não tem mais aquelas reações ali equilibrando os prótons com os nêutrons, entendeu? Então, é o que está ocorrendo aqui na linha vermelha. A linha tracejada é o que aconteceria com a densidade de nêutrons se ela estivesse caindo, continuasse em equilíbrio, né? Então, o fato que a interação fraca desliga e os neutrinos desacoplam, e aquelas duas reações desligam, salva a gente, né? Porque senão os nêutrons decairiam ainda mais rápido. Né? Seria muito pior. Porque ainda não dá para formar deutério, aí não dá para formar coisa mais complicada, porque a temperatura está alta o suficiente que quando você tenta formar deutério, a energia de ligação dele é baixa e ele desmancha, né? Então você não consegue formar o deutério tão cedo. Você precisa que a temperatura caia mais, para você não quebrar os núcleos de deutério com fótons energéticos. Mas se os prótons e nêutrons continuassem em equilíbrio, na hora que você poderia formar mais deutério, ferrou, já não tinha mais nêutron. Entendeu? Então tem esse jogo meio delicado de a interação fraca desligar cedo o suficiente para os nêutrons pararem de decair. Eles ainda decaem com a terceira reação, que é o decaimento beta, que é essa terceira reação aqui, em que você só do nêutron sozinho ele decai no próton e elétron e antineutrino, né? Então ele não precisa da interação fraca. Essa interação aí ela não depende da força fraca. Mas esse decaimento é bem mais lento, né? Ele é essa parte aí do meio da curva para temperaturas mais baixas. E aí a nucleossíntese e a síntese do deutério começa e dá tempo. Você vê que ela começa ali onde tem aquela flechinha. Se os nêutrons tivessem continuado decaindo com as outras reações, quando chegasse ali na temperatura de 10 a 5, já era. Não tinha mais nêutron sobrando para fazer os núcleos. Ficou claro esse ponto? Acho que sim. Tá. Então, essa primeira etapa os nêutrons estão em equilíbrio com os prótons, os neutrinos também estão em equilíbrio, você tem aquelas reações rolando ali, e aí a densidade de equilíbrio, você tira a equação de Maxwell-Boltzmann para a densidade, né, de partículas. A razão dela vai dar ali aquela exponencial em função da energia de ligação. Né? Na hora que os neutrinos desacoplam, a interação fraca desliga, os nêutrons param de decair. Eles continuam decaindo só com decaimento beta, mas antes que eles possam decair o suficiente, começa a síntese do deutério. Aí a gente está na segunda etapa, então, a síntese do deutério. E aí é uma reação chave. Tá? Aqui tem bastante tecnicalidade, eu acho que eu vou passar um pouco mais rápido. Tá? A reação chave única é aquela ali, próton mais nêutron, gera um deutério e encosta um fóton. Tá? Tem os processos de formação de hélio 2 e tal, mas são ineficientes, não importa, importa menos. Tá? Aí tem uma questão de qual seria a fração final de hélio, quais nêutrons que entram ou não entram. Tá? Eu vou passar um pouco rápido esses detalhes. Isso importa menos. O que importa é que logo depois que os nêutrons congelam e param de decair e os neutrinos desacoplaram, os fótons ainda não, e você tem essa reação. Tá? E aí você pode, de novo, fazer a mesma coisa. Essa equação, na verdade, essas equações todas se chamam equação de Sarra. São versões da equação de Sarra. Ela foi derivada pela primeira vez para estrelas, interiores de estrelas, tá? Mas ela é importante no universo mundial. A gente faz a mesma coisa que a gente fez para comparar o nêutron e o próton. Você pega equilíbrio termodinâmico e agora você tem três espécies. Tá? Você tem deutério, você tem prótons e você tem nêutrons. Tá? E aí, se você combina essas densidades numéricas, o número de deutério, de núcleos de deutério, comparado ao número de prótons e nêutrons, tá? Você vai ter essa equação. Ela é só pegar de novo aquela equação lá de trás ali, né, de Maxwell-Boltzmann, não relativística, integrada para você tirar a densidade numérica e fazer uma fração, uma razão dessa densidade. Você tem as multiplicidades, aí tem uma sutileza sobre as multiplicidades, você tem os valores das massas, né, na hora que você divide, tem umas constantes que aparecem, papapá. O que importa é que a energia de ligação do deutério, esse valor aí no meio, esse BD, que é a diferença entre a massa do nêutron mais a massa do próton menos a massa final do deutério, né? Então,
a massa, a energia de repouso total do nêutron e do próton é um pouco maior do que a do deutério. Né? Então, é fusão nuclear, exatamente fusão nuclear. Eles se fundem e liberam um pouco de energia, liberam fóton. Tá? Na hora que você escreve essa razão, joga a densidade de próton para o outro lado, e você vai ter essa relação de deutérios para nêutrons em função dessa exponencial. Então, de novo, você vai ter um processo exponencial, mas agora crescente. Tá? O número de deutério vai crescendo. Ele depende da temperatura. Tá? E ele tem esse NP que sobrou aqui embaixo, no canto inferior direito aqui, na equação. E aí a gente faz aqui uma jogadinha que é substituir pela razão de baryons para fótons. Aquele eta ali, tá? Isso é uma passagem meio técnica que importa menos para a gente, mas isso é importante para você poder calcular quantitativamente alguns dos valores de quando a síntese do deutério ocorre, quando é que você tem tanto deutérios quanto você tem nêutrons. Tá? E aí, nessa situação de equilíbrio, os nêutrons continuam decaindo um pouco. Tá? Então, vai faltando, vai cada vez mais decaindo o nêutron, o deutério vai formando conforme ele pode, vai fundindo próton e nêutron, próton e nêutron, próton e nêutron. E aí tem nêutron se esgotando por duas razões. Uma é que o nêutron está sumindo, nêutron livre, ele está virando o deutério, né? E no deutério, uma vez que ele esteja num núcleo, o nêutron não decai, senão a gente não tinha matéria hoje em dia, né? E a outra razão é que o nêutron livre continua decaindo um pouco porque a temperatura está baixando, tá? Tem um decaimento beta. Mas aí você já começa a ter deutério. E aí, na hora que você começa a ter deutério, você começa a conseguir formar hélio. Tá? Que é o terceiro passo. E aí, o problema é que o deutério, ele é o único que ele se forma inicialmente, mas ele é lento. Ele demora para começar. E aí não dá tempo de você formar essa cadeia de reações mais complicadas, muito, antes que os nêutrons acabem. Você já não tem tantos nêutrons, porque eles já decaíram bastante, né? Então isso limita quantos deutérios e hélios você consegue formar. E ainda por cima, os que sobraram continuam decaindo, né? Então, o que acontece aqui é que você vai chegando ali naquele berílio, lítio, no L4, você tem... os processos vão ficando ineficientes por causa daquilo que eu falei dos elementos. Você não tem os elementos estáveis ali acima do L4, né? Entre o L4 e os elementos um pouco maiores. Então, se você conseguisse passar aí desse pedaço, esse lado eu peguei do professor Alexander Kneb, eu esqueci de botar o crédito, de Madrid. Você tem aí um gráfico que a gente viu antes desse pedaço pequeno aí, né? Embaixo, no meio embaixo. E se você conseguisse passar ali para cima, você tem um bando de coisa acontecendo, com carbono, nitrogênio, oxigênio e tudo mais, né? Boro. Só que você não consegue, a BBN só forma dali para baixo, ela bloqueia ali, porque a densidade começa a ser baixa, o tempo passa, os nêutrons somem, a temperatura cai, quando você vê, acabou. Então, para formar esses elementos, você só consegue formar quando você tem fusão estelar, tá? Mais para frente. Então, para ser mais rápido por essa parte, para a gente terminar a aula juntando as peças da nucleossíntese, tá? Essa é meio que a figura-chave. O que você tem aqui é a fração da massa total bariônica, tá? Não de matéria total, porque tem muita matéria escura, mas de massa total bariônica, tá? Tá em escala base 10. E aqui a temperatura decaindo, tá? E em cima o tempo. Então, o que você vê é que, justamente, os nêutrons eles vêm ali e eles vão decaindo. Tá? Quando ali a partir de uma certa temperatura eles começam a decair muito fortemente, você perde os nêutrons essencialmente todos. Né? Então, num espaço aí de... Quando você deu em 1000 segundos, você já está com 10 a menos 6 nêutrons, né? Você perdeu todos os nêutrons. O deutério é esse H2. Então, você vem conseguindo formar ele, você vai conseguindo formar cada vez mais. Né? Isso já está em 10 segundos, 100 segundos, é o pico de formação, você vai formando bastante. Isso aí já é depois dos nêutrons terem feito o freeze-out. Tá? Então, na verdade, cuidado com isso. Tá? Eu acabei explicando, eu acabei de me dar conta que tem uma sutileza aqui. A gente já começa em 10 segundos. Tá? Então, aqui já tem o freeze-out dos nêutrons. O freeze-out já foi. Tá? Aquele decaimento lento anterior ali é o decaimento beta, tá? Que a gente quase não vê porque a gente está em escala 10.
E essa quebra aí enorme é os nêutrons formando deutério, né? Parece que era para ele estar caindo antes, porque o deutério está crescendo mais rápido, né? Mas, formando deutério e formando hélio, perdão. Mas isso é em escala 10, então 10 a menos 8, 10 a menos 6, 10 a menos 4, e é mais ou menos aqui nesse pedacinho, né, de temperatura 10 a 9, que você começa a formar bastante hélio e bastante deutério, né, que ele vai ficando significativo. E aí os nêutrons vão sendo todos capturados e formando o hélio 4 deutério, né, o deutério se estabiliza, parte do deutério se perde porque ele vai formar o hélio 4, e as outras coisas se formam todo ali em densidades muitíssimo menores, né? Os prótons que sobraram lá em cima são os que vão ser os futuros átomos de hidrogênio. Tá? Então, você termina o processo essencialmente com um bando de próton, uma quantidade considerável, 0,25, né, 25% de hélio, e traços pequeníssimos do resto. Tá? A tabela periódica, isso aqui é uma versão modificada da tabela periódica, cada elemento tem 100 quadradinhos, e então a porcentagem de cores aí indica quantos por cento é formado em cada mecanismo, né? E aí vocês veem, um ponto importante é que o hidrogênio, essencialmente inteiro do universo, e a maior parte do hélio é formada no universo primordial. E aí, o resto dos elementos, vocês veem que aí é uma mistureba aí de diferentes processos de estrelas de nêutrons, supernovas, tipos diferentes de explosões de estrelas, fissão por raios cósmicos, boro, muito estranho isso, eu não sei por que eu não conheço essa física, e por aí vai, né? Então essa tabela é super legal para ver isso, né? O universo primordial forma os elementos básicos todos, e aí depois né, essencialmente hidrogênio e hélio, e dali para cima são os processamentos astrofísicos depois nas estrelas. Né? E a importância disso para a cosmologia, bom, tem a importância astrofísica, né? A importância para a formação dos elementos, entender de onde vêm os elementos, mas a importância em cosmologia é que essa abundância relativa ela é muito sensível à densidade total de matéria bariônica. Tá? Isso é por causa, se eu voltar aqui, por causa nessa equação aqui do canto superior direito, é por causa desse eta, aí que é a razão bárion-fóton. Tá? Então, a densidade de deutério, por conta de como a gente fez as razões das equações de equilíbrio, essa densidade aí, ela depende da razão bárion-fóton. Tá? E se você voltar aqui nesse gráfico, o deutério em particular, a figura mais da direita, tá? Eu vou parar agora daqui a um minutinho, tá? Estou passando um pouquinho de tempo. Só. O deutério, que é essa linha vermelha, a fração de massa dele, você vê que é a linha mais inclinada, né? Ela depende bastante da densidade bariônica, da densidade de bárions. Então, se você consegue medir bem a densidade de deutério primordial, você consegue uma medida muito precisa da densidade de matéria bariônica no universo. Isso é ótimo, porque a gente, no universo, na expansão cosmológica, a gente mede a matéria total, falei para vocês, né? Aqui a gente consegue uma densidade de matéria bariônica. Né? E isso é super importante para entender melhor a distribuição de componentes cosmológicas. Né? Então, toda essa parte de nucleossíntese, para medidas cosmológicas modernas, a gente usa para diferenciar, para medir a matéria que não é matéria escura, quanto tem de matéria bariônica total, a densidade de matéria bariônica. E como ele dá a densidade dimensional de matéria bariônica, você consegue relacionar com a densidade total de matéria. Né? E aí as outras figuras indicam como é que a gente mede isso. Isso é um pouco de astrofísica. Né? Você essencialmente tem um quasar iluminando nuvens que sobraram no universo próximo, que não foram muito processadas, que não formaram estrelas, então ainda estão mais ou menos com a composição de elementos primordial. E aí, na hora que a luz do quasar passa dentro da nuvem, ela é absorvida por esses elementos e você consegue ver ali
as linhas dos elementos e identificar pela intensidade da supressão, você consegue saber quanto do elemento tem ali. Então, na aula que vem, eu começo falando de recombinação, que foi a parte que faltou aqui dessa parte do universo térmico. Eu passei 5 minutos do tempo que eu tinha, né, dado o horário que a gente começou. Desculpa pelo atraso, calculei um pouco mal o comprimento da aula. Então é isso. Obrigado pela atenção. Foi meio mais corrido hoje, né? Essa parte é bem puxada para dar em uma aula e meia, né? Tem muita física aí que não é só relatividade geral. Vocês têm perguntas que vocês queiram discutir? Bruno, acho que eu tinha uma dúvida, eu não sei se você mencionou agora também um pouco, quanto a essa questão tipo, da densidade de matéria escura mesmo, né? No começo do universo. Tipo, a gente poderia dizer também que, tipo, essa matéria teve alguma influência tipo, na interação que você tinha entre a matéria bariônica com ela mesma, tipo, como a gente observa em larga escala na rotação de galáxias e tudo mais, tipo, esse cara afeta pelo menos esse tipo de coisa, né? Esse tipo de matéria afeta esse tipo de coisa. Não sei se também, tipo, no começo do universo você tinha esse efeito acontecendo, né? Enfim, se você vai falar na aula que vem também de recombinação e tudo mais. Então, olha, sim e não. Sim e não. Tem uma sutileza aí que é importante ter claro, tá? Matéria, ela interage termodinamicamente, né? Ou seja, você tem átomos, núcleos, partículas, prótons, elétrons, neutrinos, enfim. Isso tudo tem taxas de reação, né? De física de partículas, de física atômica, de física nuclear, né? E se você tem zilhões, né, zilhões dessas coisas, isso aí você pode estabelecer um equilíbrio termodinâmico. Isso é um problema de física estatística, né? Então são interações de física estatística, né? A física fundamental te dá as taxas das reações individuais e a física estatística te dá o resultado, né, termodinâmico da coisa, certo? Nada disso fala de gravidade. Essas partículas todas também interagem gravitacionalmente, né? E a força da gravidade é atrativa e coisas tendem a se aglomerar. Tá? A matéria escura, ela continua interagindo com isso tudo que a gente viu aqui gravitacionalmente durante esse processo todo. Tá? A matéria escura nessa época já existe e ela está interagindo gravitacionalmente com tudo. Tá? Ela está interagindo gravitacionalmente tanto no nível de background, isso tudo aí homogênea e isotropicamente está influenciando a evolução do universo, né? Quando está crescendo, não está? Isso aí a transição, aliás, da era de matéria, de radiação para a era de matéria ocorre mais ou menos aí nessa... na verdade, ocorre depois da nucleossíntese e antes da recombinação. Mas isso tudo aí a gente já falou no background, né? Isso é homogêneo isotrópico. Então, o efeito gravitacional homogêneo isotrópico dessas coisas é empurrar para fora, né? Na verdade, é puxar um pouco para dentro. Né? O universo está expandindo e aí você tem a gravidade, na verdade, desacelerando tudo, né? Mas, como você não tem perturbações, a gravidade não tem uma solução da equação de Poisson que dê crescimento de estrutura, entendeu? Então, num caso puramente homogêneo isotrópico, nada disso gera crescimento de perturbações, né? Certo. Só que, assim, ao mesmo tempo, você tem perturbações ínfimas primordiais. Então, nesse processo aí, em paralelo a tudo isso que está acontecendo, a estrutura está se formando também, né? Sim. Então, é por isso que quando você olha, depois da recomendação a gente vai falar, por isso que quando você olha essa figura aqui da CMB, não é chapado, né? Não é um negócio de uma temperatura só. Você tem essas anisotropias. Essas anisotropias é justamente a gravidade na época da recombinação. Tá? Entendi. Então, você poderia dizer que tipo, você precisa ter um leve resfriamento para ela poder começar a atuar de maneira mais efetiva na gravidade, digamos assim? Ou tipo, não necessariamente? Já desde o princípio, assim? Não necessariamente. Desde o princípio. Por quê? Porque a matéria escura uma densidade dela é muito grande, muito maior, entendeu? Mas a sua pergunta é excelente. Porque
uma das grandes razões pela qual a matéria escura tem que existir, é difícil ela não existir, é que, justamente, se tivesse menos matéria, a gravidade seria mais fraca, e aí todos os fenômenos aí de explosões e de tipo térmicos tenderiam a homogeneizar a coisa toda, né? Sim. Então tem toda uma física aí super delicada e que é bem complicada de estudar, que tem a ver com as oscilações acústicas no universo primordial. Você tem o plasma de bárions e fótons, e você tem ondas se propagando nesse plasma. Tá? A gente vai falar disso superficialmente, mas é uma física muito complexa. É ela que a gente vê na CMB, aliás, a gente vai ter que falar qualitativamente dela, e é linda. Tá. São oscilações de som. Só que as oscilações de som, elas são altamente influenciadas pela quantidade de gravidade que você tem ali devido à matéria escura. Se não tivesse matéria escura, não dava tempo de formar as galáxias que a gente tem hoje em dia. A gente não existiria. A gente só existe porque tem matéria escura suficiente para a gravidade ser importante cedo o suficiente. Entendi. Só mais uma dúvida. Rapidinho, eu ainda nem respondi, eu ainda nem terminei de responder, perdão. A resposta é bem complicada, né? Não, tudo bem. Eu ainda nem terminei de responder o lance da matéria escura. Aqui, você tem razão. Se a matéria escura for um modelo de partícula, você também tem que fazer física estatística das reações da matéria escura. Tá? Só que isso vai acontecer lá para trás. Se você olhar nesse gráfico, isso vai acontecer no alto à esquerda, bem para trás ali daquela era de equilíbrio térmico. Então, se eu abrir um livro de cosmologia mais avançado, você vê que para o universo bem mais quente, você vai ter a sopa de quarks e gluons, e aí tem reações ali também, cromodinâmica quântica e tudo mais, e blá, blá, blá. E mais para trás ainda, quando é mais quente ainda, se a matéria escura de fato for algum tipo de partícula para além do modelo padrão, aliás, que a gente não conhece, não entende, aí ela provavelmente tem reações de física de partículas, né? Reações para além do modelo padrão, com taxas, e aí ela vai estar em equilíbrio com radiação, com fótons, e vai ter coisas acontecendo estranhas lá para cima. Tá? Mas isso é mais especulativo, porque a gente não sabe o que é matéria escura. Não, entendi. A minha outra dúvida, eu não sei, tipo, também daria, indo mais para esse lado, talvez, de partículas e campos, né? Tem essa questão da partícula hipotética, né? Tipo, do graviton, né, no caso. Daria para a gente tentar, tipo, ter alguma noção, tipo, da existência dele ou não a partir da observação desse universo primordial também, tipo, ou não? Então, seria muito difícil fazer isso. Não, graviton você tem que tomar cuidado com graviton. Graviton é diferente, tá? Graviton graviton ele não é quântico, né? No sentido que... Onde é que o graviton aparece? O graviton aparece se você supõe que o seu universo é o da relatividade restrita, o seu espaço-tempo é Minkowski, tá? E você trata o efeito da gravitação como uma partícula. Tá? Certo. Sim. Mas isso, assim, você pode fazer, mas isso não é uma teoria quântica da gravitação, entendeu? Isso é uma teoria quântica de campos com uma partícula a mais, entendeu? E num fundo de Minkowski. Quando a gente fala muito de ondas gravitacionais, né? A gravitação, a gente trata ela como clássica na cosmologia, mesmo na relatividade moderna, né? A gente não faz análise de experimentos de ondas gravitacionais como os nossos detectores recebendo gravitons, né? A gente trata como ondas. Mas, no fundo, é a mesma coisa, né? Dualidade onda-partícula, um pouco, né? A mesma coisa. Você pode tratar um fóton, a luz, como onda também, né? Então, assim, o status do graviton enquanto partícula, né? É diferente, ele não é uma partícula fundamental do modelo padrão, entendeu? Ele é uma representação da gravidade se você está tratando uma teoria quântica de campos em espaço de Minkowski, né? E a teoria quântica de campos em espaços curvos, eu acho que ela faz mais ou menos isso. Eu não manjo muito de teoria quântica de campos em espaços curvos, mas eu acho que é por aí, entendeu? Para você tratar a gravidade quanticamente, você precisaria de um tratamento que fosse renormalizável. Isso a gente não tem, né? Um dos grandes problemas teóricos é que a gravidade não integra bem com todo o formalismo do modelo padrão de partículas, que depende da PQC, né? Não, entendi. Bem, posso ter falado alguma bobagem aí na história dos gravitons, tá? Não é muito a minha área de especialidade, e a última vez que eu estudei teoria quântica de campos foi há
há 15 anos atrás, quando eu era aluno de mestrado. Tá? Então, Cara, assim, não, tudo posso bem. estar falando alguma bobagem, tá? Se eu falei, eu peço desculpa. Não, de boa, beleza. Obrigado pela resposta. E pela aula também. Valeu. Nada. Então, mais perguntas, pessoal? Não? Última chance aí. Não? Então, Bruno, agradecer você novamente pela aula. Obrigado. A aula que você deu hoje é um assunto super importante, porque ele é multidisciplinar, e isso é o que mais me fascina na cosmologia e na astrofísica, é essa multidisciplinaridade. Você tem que entender de várias frentes, mesmo que minimamente, você tem que entender de várias coisas. E muita gente na gravitação do CBPF ouvia muito isso, né, que o pessoal desprezava um pouco a matéria condensada, a física estatística, como se fosse algo não relacionado à gravitação, mas a cosmologia e a astrofísica relativística dizem para a gente totalmente o contrário, né? De que você precisa muito entender todas as disciplinas diversas da física para você ter entendimento do universo. Afinal de contas, tudo está contido nele, né? Então, não faz muito sentido você ficar focado, né, só em algumas partes. Então, a cosmologia tem essa beleza de mostrar para a gente que você precisa entender a física como um todo, né? E hoje a sua aula deixou claro isso, que você precisa de estatística, física nuclear, né, mecânica quântica, de certa forma, em algumas situações. Eletromagnetismo, né, ondas eletromagnéticas, observação. Com certeza. E se eu posso enfatizar isso que você falou, obrigado. Realmente eu concordo plenamente. Acho que é um ponto super importante de enfatizar, tá? E é um ponto que eu mesmo, enquanto cosmólogo, só fui perceber muito tarde, tá? Na minha carreira, mesmo muito depois do meu doutorado. Então é importante enfatizar, eu acho, para quem tem a oportunidade talvez de ver isso mais cedo. E é mais até do que a sua aula de hoje deixou parecer, porque assim, eu nem entrei em detalhes de como você calcula esses termos de colisão, né? Mas muitas das contas são contas de teoria quântica de campos. Algumas das reações importantes da cosmologia são os espalhamentos Thomson, por exemplo, né? É um espalhamento elétron-fóton. Então, e aqui a gente está tratando da física de equilíbrio, né? Mas tem muito fenômeno acontecendo aí na física fora de equilíbrio também. Um curso de mestrado de cosmologia, ele vai ter que tratar as anisotropias, as perturbações, ele vai tratar a evolução da equação de Boltzmann, que é a equação de evolução dessas funções de distribuição fora do equilíbrio, né? E ela trata a equação de Boltzmann com termos de colisão. E aí, os termos de colisão, você precisa de teoria quântica de campos. Para tratar a equação de Boltzmann, você precisa de termodinâmica fora do equilíbrio, teoria cinética. Então, a cosmologia e a formação de estruturas que eu vou falar amanhã precisa de mecânica dos fluidos, se você fizer o tratamento newtoniano, e ainda por cima tem o tratamento relativístico, que precisa também da Boltzmann fora do equilíbrio. Então, você vê aí que você tem teoria cinética, teoria quântica de campos, mecânica dos fluidos clássica, relatividade geral, física estatística, física nuclear, tudo aí e de um jeito assim altamente integrado. Não é aquele detalhezinho que você pode esquecer, né? É realmente uma parte imbricada na cosmologia moderna, né? E a gente nem falou das observações astrofísicas, porque está tudo imbricado com a astrofísica também, né? Formação de galáxias, detectores, telescópios, populações de estrelas, medidas de redshift, tudo. Então, assim, é uma área da física que é extremamente rica, longe de ser uma sub-área da relatividade, né, da gravitação. É uma interface assim, onde praticamente toda a física clássica e uma parte importante da física quântica se encontram, né? E é muito bonito isso. É muito bonito. Então, eu mencionei isso passando a aula, você enfatizou agora, né, no final, e eu queria enfatizar para uma terceira, mais ainda, né? Eu acho que é muito importante, talvez o ponto mais importante dessa semana inteira do curso de modelo de padrão é o quanto ele está, né? Ele é rico, fisicamente falando, né? Sim. Isso é bom para os alunos, para vocês todos aí, para vocês, quem
tiver cada vez mais interesse na área, saber que tem que estar atento a tudo que está acontecendo, a todas as áreas, não pode focar só em uma e você tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Né? Isso é muito importante. Né? Então é isso, Bruno. Agradecer mais uma vez e amanhã a gente continua o curso. Então é isso, pessoal. Um abraço. João, pode terminar a gravação aí.